Olá pessoal, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas, certo? Eu sou o professor Pedro Pontes e esta videoaula foi preparada para o curso livre de Filosofia da Biologia e no futuro será aproveitada também para qualquer disciplina optativa ou que tenha a temática dela. Sim, o tema de hoje é o adaptacionismo. E nos baseamos no capítulo 8 do livro Filosofia da Biologia. Os autores desse capítulo são Cláudia Sepúlveda, Diogo Maia e Charbel Ninho Errani. Cláudia Sepúlveda, ela é professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana. E Diogo Maia é do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da Universidade de São Paulo. E o professor Charbel Ninho Errani, ele é professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Bem, o grande problema que os autores tratam neste capítulo começa com uma pergunta que ganhou força no começo do século XIX. Qual a origem da complexidade biológica? Qual a origem da diversidade? Por que os seres vivos são tão complexos e tão diversos? Uma quantidade tão grande de espécies. Duas grandes linhas surgiram então. A primeira, que dizia respeito que a origem da diversidade e complexidade é devido à função das estruturas e às necessidades adaptativas dos organismos. Será uma função das estruturas e as necessidades adaptativas dos organismos? Alguns autores posteriormente chamaram essas
linhas de teleológicas e outros de adaptacionismo. E uma segunda abordagem diz que são fatores causais não adaptativos, como padrão da organização herdada de linhagens ancestrais e a adaptação sendo um subproduto da forma. A adaptação é uma consequência. No primeiro caso, a adaptação é, digamos assim, a causa. E no segundo, a adaptação é o efeito. Então, alguns autores posteriormente chamam dessas formas de pensar de antiteleológicas ou estruturalismo. Lembre-se das aulas de função, da aula, principalmente de função biológica e explicações funcionais, que se faz um debate sobre a teleologia em biologia. Continuando, certo? Nós vamos ver no capítulo 7 e no 7 e 10 desse livro, tem a temática Evo-Devo, que nós vamos abordar a questão dessa ruptura darwiniana do ponto de vista do professor Gustavo Capone. Ele é autor do capítulo 10, por exemplo. E que a ruptura darwiniana foi encarada por muitos autores, como Ernest Mayr, como a ruptura entre o pensamento fisiológico, do tipo lamarckiano, em que o que importa é a fisiologia das espécies, a fisiologia do tipo das espécies sendo encaradas como essência, que se moldam a partir das suas necessidades diante do meio, quando o meio se transforma, de acordo com a transformação do meio. E se considera que Darwin deu ênfase no pensamento populacional. Segundo Capone, a ruptura que houve foi entre visões transformacionais, em que a espécie, lembre-se também da aula sobre conceito de espécie, que a espécie se transforma devido às suas necessidades. E a visão darwiniana é que há um espectro de variações dentro da mesma espécie. Certo? Não é a espécie que se transforma, e sim acontece que há seleção dentro de variantes. Então, realmente, aí temos invertido aí a questão de causa e efeito, o que é causa e efeito, porque o adaptacionismo puro leva a gente a crer que a adaptação é uma causa e não um efeito. No pensamento darwiniano é efeito. Continuando. Então, nós vamos fazer uma revisão crítica do adaptacionismo nesta aula, mas vamos começar a questão da seleção natural. Das últimas décadas, o processo da seleção natural é um processo bastante corroborado, conforme palavras dos próprios autores. E ser um processo corroborado, isso significa uma forma de pensar popperiana. Eles não explicitam que é de acordo com o pensamento de Karl Popper, mas o sentido que tem de corroboração aí é popperiano. E ao invés de falar de comprovado, e sim corroborado. Corroborado nas últimas décadas, por dados empíricos, que se observou. Foi por dados empíricos, tanto em campo quanto em laboratório, dados empíricos experimentais. Já se fez verificação experimental de hipóteses
em que a seleção natural seria a explicação, e ele é bastante corroborado, é bastante robusto como teoria. A seleção natural já está bastante robusta como uma teoria também. Então, formulações teóricas também se encaixam bem. Agora vamos lá. O próprio conceito de adaptação, que é muito comum se ver em livros de biologia de modo geral, livros de biologia de modo geral, dão a entender que a espécie se adaptou a tal situação. Dão a entender, elas dão a entender, tem uma vez, dão, sei lá, uma interpretação um pouco lamarquista. Mas vamos lá, da perspectiva da teoria sintética, de acordo com o glossário de Futuima, adaptação é um processo de mudança genética de uma população, devido à seleção natural, pelo qual o estado médio de um caráter é aperfeiçoado com relação a uma função específica, ou pelo qual se acredita que uma população se torna mais ajustada para algumas características de seu ambiente. Uma variante desse termo seria que a adaptação é uma característica que se tornou predominante em uma população devido a uma vantagem seletiva proporcionada pelo seu aumento do desempenho de alguma função. Quais seriam essas dificuldades do conceito de adaptação? E a gente vai ver já que a partir de algum tempo que há um questionamento se todo o processo de seleção natural é um processo adaptativo ou não. Adaptação e seleção natural estão encaixadas, e só existe adaptação e seleção natural em termos de evolução, ou existem outros processos? Sim, as críticas mais fortes contra o conceito de adaptação se tornaram famosos, digamos assim, por um trabalho em 1979 de Richard Leontin e Stephen Jay Gould. Por mais que depois eles tenham ido por caminhos diferentes, né, o trabalho deles com essas críticas, em 1979, foi um marco. Sim, dando continuidade, né? Então, dificuldade do conceito de adaptação. Então, dentro dessa perspectiva sintética, o conceito de adaptação tem implicações. Quais são as implicações? Em primeiro lugar, qualquer característica funcional é resultante da seleção natural. Lembre-se também da aula sobre explicações funcionais. Também trata disso, de um outro ponto de vista. Em segundo lugar, o processo leva a um estado ótimo da estrutura biológica na relação com o ambiente. Sim, vocês já podem começar pensando que existem estruturas mal adaptadas, em que... Bem, vamos lá. Em terceiro lugar, conduz ao aumento da aptidão darwiniana. Não sei, é o termo em inglês que eles usam, fitness, médio da população. Conduz a um aumento da aptidão da população. Agora, tem autores, né, que destacam o seguinte: a gente tem que fazer a diferença entre a adaptação, que é algo que foi realmente moldado pela seleção natural, e a adaptividade, que é esse incremento, esse aumento da aptidão pós-adaptação, que nem em todos os casos acontece, mas a adaptividade é uma coisa, a adaptação é outra. Então, assim, vamos lá, críticas. Vamos lá, vamos agora nas críticas. Começando com elas.
As explicações adaptacionistas são infalsificáveis. Outro termo popperiano. Ou seja, irrefutáveis, por conta de estratégias de restrição e seleção de características usadas para gerar as explicações evolutivas. Teve tendência nessas décadas, até os anos 70, de se deixar de lado ou se procurar outras explicações. Certo? Os organismos, coleções de características unitárias, colocar direito aqui, considerar que os organismos são coleções de características unitárias independentes, que a evolução de cada característica é moldada pela seleção natural e cada uma tem uma explicação. E se esquecem a coevolução, certo? E restrições ao poder de seleção natural são mínimas, quer dizer que a seleção natural para a evolução é extremamente poderosa, né? A adaptação por seleção natural é causa primária de toda forma, função ou comportamento. Um exemplo aqui que ele tem aí, né, que temos aqui nesse slide, depois ele pode falar um pouquinho mais, mas já cabe colocar aqui essa figura da fêmea de uma hiena. A explicação original adaptacionista para a fêmea de hiena ter o clitóris formando um pseudopênis e ela tem um pseudo saco escrotal também, foi dada em 1972 por um especialista no comportamento de hienas, um especialista em hienas, Crook. E ele diz, a partir do comportamento social das hienas, que elas, as fêmeas, têm um comportamento de cheirar o clitóris, batendo o tempo todo aqui, cheirar o clitóris, para se socializar. A explicação que ele deu foi que as hienas com clitóris maiores tiveram vantagem adaptativa em relação a esse ritual e acabaram predominando, porque esse ritual é extremamente importante para a vida social das hienas. Em uma década depois, em 1982, aí foi o Stephen J. Gould com Elizabeth Vriba, apresentaram uma outra explicação. Deram uma outra explicação e uma explicação mais verificável, que é o seguinte, que a seleção que ocorreu entre as hienas por conta do estilo de vida delas, o estilo de vida social delas, em que as fêmeas começaram a serem as alfas, serem as dominantes, é um estilo de vida que favoreceu aquelas que tinham maiores níveis de hormônios masculinos, de andrógenos. E entre as fêmeas de hienas, o nível de andrógenos é altíssimo. E níveis elevados de andrógenos levam à formação de um saco escrotal pseudo e a um pseudopênis, e leva a um crescimento do clitóris. Então, essas características são subprodutos. O que foi realmente selecionado foi as fêmeas com maiores níveis de andrógenos, por conta da própria vantagem desse comportamento mais agressivo. E não as que foram, já tinham pseudopênis, esse clitóris longo. Não, foi o oposto. Está fazendo uma confusão entre causa e efeito. Mas vamos lá.
de novo adaptacionismo. Por conta disso, após o trabalho de 1979 de Stephen Jay Gould e Richard Leontin, né, houve muita reação criticando essas críticas. E Peter Godfrey Smith, que a gente já falou em aula anterior sobre ele, né, num trabalho de 2001, ele elenca os tipos de adaptacionismo a partir dessas contracríticas. E dizendo que existe uma forma de pensar que é adaptacionista, mas é um adaptacionismo empírico, que a importância da adaptação é em termos de que ela tem uma importância causal, de ser a causa da seleção natural, a partir dos resultados empíricos até então. Existe uma adaptacionismo explanatório, é que a adaptação, na realidade, ela tem um poder explanatório muito grande dentro da teoria da seleção natural. E isso é importante, levar em conta esse poder explanatório para a formulação das teorias da evolução. E tem o metodológico, que o adaptacionismo funciona muito bem como estratégia metodológica. Então, o adaptacionismo, esse explanatório, ele é um adaptacionismo que diz respeito a uma linha mais epistemológica. Ou seja, o adaptacionismo é importante para a formulação da teoria da evolução, enquanto que o metodológico ele é importante como estratégia de pesquisa em seleção natural, em evolução também, em evolução. Tá? Continuando, né? Existem várias formas de fazer as críticas, e quem fez as críticas também fez propostas alternativas. Então, a proposta de Richard Leontin é negar o conceito de adaptação. Não existe, de fato, uma adaptação na natureza, com o processo evolutivo. O que existe é a construção de nichos, ou seja, uma interação dialética entre espécies e seus nichos e entre as espécies, né, e o meio delas. Que a evolução tem que ser vista de uma forma global e de uma forma dialética. Opa! Tem que me acostumar com ele. De uma forma global, de uma forma dialética. Certo? O que ele quer dizer com isso? É que a complexidade é tão grande que uma própria espécie, ao interagir com seu meio, transforma o meio. E isso afeta a sua própria evolução, de qualquer maneira. Vai afetar a sua evolução se ela está afetando seu meio. Só pelo fato de existir, de sobreviver ali naquele meio. E assim em relação às outras espécies. Só o fato de ter uma espécie ali afeta as outras. Certo? E isso tem que ser levado em conta, e o adaptacionismo não estava levando em conta. Agora, de forma diferente, Stephen Jay Gould, junto com Elizabeth Fleabag, em 1982, desenvolve o conceito de exaptação. Certo? Eles não negam a adaptação, mas eles ampliam, eles acrescentam exaptação e aptação. Aí tá, aí na imagem vocês têm a fonte original desse artigo deles, que está lá em PDF, desse link direto que eu coloquei nas referências, certo? Vamos explicar. E essa imagem desse pássaro não é à toa. Vamos ver por quê. No conceito de exaptação, que é compatível com a abordagem teológica das funções de Wright, lá na aula de explicações funcionais.
certo? É compatível, é equivalente. Procure ver qual é essa abordagem etiológica das funções de White, certo? Da abordagem etiológica das funções dos seres vivos, das funções dele, né, dos seres vivos. Então vamos lá. A exaptação acontece quando uma função que surge adaptada, melhor dizendo, como uma característica, exerce uma função adaptada a, certo? E foi selecionada, acontece que durante a história daquela espécie, daqueles organismos, acontecem mudanças e aquele traço funcional original é usado para outra função. As penas das aves é um exemplo que os autores acabam sempre dando como exemplo, algo exemplar, né, disso. As penas, a função original é regulação térmica, como os pelos dos mamíferos. E as penas surgiram lá em algumas espécies de dinossauros que deram origem às aves. É a regulação térmica, eles não voavam. A pena não servia para voo. E de fato seria usado para voo algo que exigiu outras transformações. Não basta ter penas para voar. E essas duas aves aí que eu coloquei para vocês, uma ave do paraíso macho e um pavão macho, também não é à toa, porque as penas aí não só servem para voo. Tem outras funções no sentido estético, sexual, de atração, etc. Os pavões machos e as aves do paraíso machos têm essas penas, mas as fêmeas não têm. Essas questões da estética e os seres vivos, o senso estético, a gente vai ver na aula posterior. Então, algo que tem um uso passa a ter outra importância. Certo? Ele colocou aí. Certo? Que existe o conceito de aptação. Adaptação é relacionado direto à função. Certo? E exaptação quando existe essa cooptação. Certo? E a partir do quê? Do efeito. A partir do efeito. Eu achei essas figuras, né? Tá na referência ali tem o site, onde eu tirei essas figuras, né? Que aí colocou, eu achei um exemplo curioso, né? De como explicar a exaptação. Ou seja, algo que foi feito para um uso sendo usado em outra coisa, conforme a contingência, a necessidade, porque deu. Então, é como essa caneta Bic, ela foi feita para escrever, mas você pode ter outros usos dela, certo? As mitocôndrias, função original, não era produzir ATP, e sim reduzir o altamente tóxico oxigênio, quando elas surgiram a partir de procariotos que invadiram eucariotos. Os ossos eram depósito, era reserva de cálcio e não sustentação. A mesma coisa, membros, serviam só para agarrar algas. Os primeiros vertebrados tinham membros, eles não serviam para andar na terra. Mesma coisa as penas, etc. Existe uma quantidade enorme de exemplos de exaptação, perdão. A aptação é a adaptação mais a exaptação.
Tentar explicar a diversidade dos seres vivos é a partir da teoria neutra, ou seja, a evolução por deriva genética. Olha, já desde os anos de 1940, considera-se que a mudança de frequência alélica de populações com amostragem de gametas, por ser aleatória, essa frequência alélica, poderia, e a grande maioria das mutações nos alelos são neutras, não tem efeito nenhum fenotípico, então não pode sofrer ação da seleção natural. Se elas são neutras, se essas mutações não têm efeito deletério e nem benéfico, elas passam de geração para geração, até que talvez um dia haja realmente algum efeito fenotípico ou efeito deletério ou benéfico, mas a grande maioria passa de geração para geração e são neutras. E a formação dos gametas, também os pais não escolhem os gametas que vão passar adiante, de milhões de espermatozoides existentes lá no processo da fecundação, né, só um que vai realmente fecundar o óvulo. Então não há escolha, não existe uma escolha de qual os gametas, e qual o espermatozoide, e qual o óvulo. Então, o que acontece? Que de uma variedade grande de gametas possíveis, só alguns realmente vão adiante nas gerações. Uma parcela bem pequena. E em termos de população também, uma boa parte dos indivíduos tem o mesmo potencial fenotípico, com variações, mas nem todo mundo vai deixar descendente vivo. Então pode, por acaso, haver predomínio de certos alelos em detrimento de outros por não ser seleção natural. E isso é especialmente válido em populações muito pequenas, que há pouca variedade de indivíduos. Se poucos indivíduos, cada um tem um alelo diferente, em pouquíssimo tempo pode acontecer de só um deles predominar depois de algumas gerações. E o resto nem existe mais. E não foi por seleção natural, foi por deriva gênica. Então, em 1968, Moto Kimura, ele desenvolve uma chamada teoria neutra da evolução molecular, porque para explicar o nível de molecular, que já é uma consequência do desenvolvimento da biologia molecular, certo? E fazendo críticas a um panselecionismo ingênuo, conforme palavras dele mesmo. Panselecionismo ingênuo, que os biólogos evolucionistas estavam esquecendo do lado molecular e só levando em conta a seleção natural e não outros processos que podem interferir na evolução. Em 1973, uma orientanda dele, do Moto Kimura, que é Tomoko Ota, ela desenvolveu uma teoria que ficou entre aspas, quase neutra. Por quê? Porque depois de 1968, certo,
se começou a fazer verificações mesmo, aí se foi possível, certo? Da teoria dessa teoria neutra. E se verificou que em muitos casos, o resultado não era o resultado esperado a partir dessa teoria neutra. Que essa teoria neutra não seria capaz de explicar tudo o que acontecia. Mas o que se verificou mesmo na época e que fez com que tomou conta em 1973 desenvolveu essa teoria quase neutra, porque que acontece sim em deriva gênica, mas como eu já falei antes, acontece especialmente em populações pequenas e em outras condições especiais, certo? Ou seja, também a transformação ou a evolução, etc., também não é só devido a uma deriva gênica, certo? Bom, certo? Então, a consequência disso também foi desenvolver uma teoria pluralista da evolução molecular, em que tenta conciliar tanto a deriva gênica quanto a seleção natural, adaptacionismo, certo? Então, o que eu vejo aqui? Falando características das mutações, certo? Podem ter mutações neutras que se acumulam na população e elas é resultado de deriva, pura e simplesmente, fracamente selecionadas. Depende do tamanho da população. Quanto maiores as populações, a seleção vai ser mais intensa em relação a elas. E que são realmente adaptativas. Existem mutações que são adaptativas no interesse do tamanho da população, porque geram realmente vantagem adaptativa aos seus portadores. Por exemplo, e também existem mutações que podem alterar proteínas e outras não. Então se fez, depois, nessas últimas décadas, um sequenciamento de genoma. E se pode comparar genoma de bactéria, insetos, humanos, e que se viu com o genoma de espécies muito menos complexas do que nós, como salamandras, tem um genoma muitas vezes maior. Mas qual o significado disso? Existe alguma... Porque realmente a grande variação de tamanho de genoma... Não, vou deixar um pouquinho depois, mas vamos ver. Esse resultado humano de chimpanzés agora é mais interessante. E entre espécies drosófilas, que valores são esses que eu coloquei? Referência ali dos autores. Certo? É que nas variações entre humanos e chimpanzés, no que varia, digamos assim, pegar o pedaço lá, menos de 1%, que é a variação, e ver quais são, o que realmente mudou em termos de que afetam proteínas e as que não alteram proteínas. Realmente os estudos precisam se aperfeiçoar para dar valores mais exatos, mas de 5 a 35% dessa variação não afeta proteína. De qualquer maneira, ou seja, um valor de... que afetam proteínas mesmo. 5 a 35. De 5 a 35 que afetam proteínas. E a maior parte da diferença entre nós e chimpanzés, dos nossos genes, são diferenças, são alterações que não afetam as proteínas. Ou seja, de 65% a 95%. Ou seja, porque a margem de erro ainda está muito alta. Tá? Agora, quando passa para espécies como drosófilas, que têm populações muito maiores do que nós, e quanto mais de chimpanzés,
seja, são organismos com populações muito, mas muito maiores. Populações maiores, certo? A deriva gênica atua menos. Aí está uma correlação. Então se viu que a diferença entre espécies de drosófilas, certo? Que as mutações que afetam proteínas significa 50% dessa diferença. E 50% não afeta. Então vamos continuando. Será que a deriva gênica explica a complexidade? Ou vamos ver, ou tem outros motivos? Então, quais variações genômicas são relevantes? Certo? Implicações não adaptativas da complexidade genômica. Em primeiro lugar, em 1978, Cavalier Smith propôs uma teoria para explicar que o tamanho do núcleo é importante, por isso a grande diferença entre procariotos e eucariotos. Como eucariotos têm uma complexidade celular muito maior, ele requer que o núcleo que contém o material genético tenha uma interface muito grande entre o núcleo e o citoplasma para a troca de material gênico, como o próprio RNA mensageiro. E por isso que o DNA tem que ser muito volumoso, com muita sequência de introns. Então o papel dos introns foi dar volume ao núcleo. Enquanto que os procariotos não têm introns por conta disso, no genoma. Mas essa teoria não foi realmente corroborada, não foi de fato corroborada. A explicação que se usa mais tem a ver com a variabilidade genômica que os introns permitem. Certo? Lembre-se das aulas de genética molecular. Certo? E a teoria quase neutra, né, que acaba dando maiores explicações, ou melhores explicações atualmente, que há uma grande diferença. Realmente, quando as populações são muito díspares em termos de tamanho, por exemplo, bactérias e seres humanos. Em um corpo de uma pessoa, se eu não me engano, tem mais bactérias em número de indivíduos do que o número de indivíduos humanos da Terra inteira. Fora o que tem no meio ambiente, etc. Escherichia coli, então imagina quantos devem existir no planeta. Né? Então, quanto aquilo que foi falado, colocado anteriormente, quanto maior a população, menor o efeito da deriva gênica. E realmente, quando se compara população tão díspares, é que se vê que a deriva gênica consegue realmente se encaixar. Né? Pronto. Então, encerrando nossa aula de hoje, certo? A tendência atual não é ter um consenso, mas é ter algumas linhas, como colocado no slide anterior, certo? Coloquei algumas perguntas para vocês, né? Agora temos nossa bibliografia. Nossa bibliografia, certo? Nossos aplicativos auxiliares. Créditos. E muito obrigado a todas e a todos. Até a próxima aula.